Bem, então nós vamos falar um pouquinho sobre computação quântica fotônica, tá? E fazendo um resumo do que nós vamos ver, né? Vamos falar de uns conceitos iniciais, uma breve recapitulação, falar um pouquinho também sobre motivações, evolução e classificação, tá? Dessa forma de computação. Na verdade, a gente vai fazer uma classificação, né? Porque existe mais de um tipo de computação fotônica. Vamos falar de um dos subtipos, que é a computação óptica, a computação quântica fotônica, propriamente dita, né? E vamos concluir falando dos pontos fortes e desafios, né, com relação ao desenvolvimento dessa tecnologia que está bem ativa hoje. Bom, então, conceitos iniciais, né? Uma primeira pergunta que devemos fazer ao falarmos de computação fotônica, né, é a luz. O que é a luz? A visão sobre o que é a luz mudou ao longo do tempo. Então, lá no final do século XVII, a luz era vista por alguns como um conjunto de corpúsculo em movimento, né, a corrente liderada por Newton. Outros diziam que a luz se tratava de uma onda que se propagava no éter, que se propaga no éter. É a visão de Christian Huygens. E, durante o século XVIII até meados do século XIX, aumentaram as evidências a respeito da natureza ondulatória da luz. E, no final do século XIX, com os trabalhos eminentes, né, de James Maxwell e Heinrich Hertz, né, dois físicos, um físico teórico e o outro físico experimental, demonstraram que a luz é um fenômeno ondulatório, tá? E aí, quem já não viu uma camisa dessas, né? Eu não tive a oportunidade de comprar, mas gostaria até de adquirir uma. As equações que aparecem na camisa são as quatro equações Maxwell, e elas regem o comportamento do campo eletromagnético, né? Um domínio de validade muito grande, e elas são aplicadas até hoje, né? No desenvolvimento de inúmeras tecnologias, inclusive de antenas, transmissão e, e muitas outras, né? Quase tudo envolve as equações de Maxwell. Bom, então, dessas equações, Maxwell deduziu que a luz ela deveria ser uma onda eletromagnética, o que foi confirmado experimentalmente com os trabalhos de Hertz, posteriormente, cerca de 10 anos depois da morte de Maxwell. Então, nessa representação da luz como onda eletromagnética, nós temos aí, né, o caso mais simples de uma onda plana, onde o plano de vibração do campo elétrico representa o plano de polarização dessa onda, tá? A direção de polarização dela. Então, essa é a imagem clássica que nós temos aí da luz como onda eletromagnética. Porém, nos dias de hoje, nós podemos dizer de modo grosseiro, né? Não com uma definição muito exata, mas a grosso modo nós podemos dizer que a luz é um conjunto de fótons que se movem com uma certa velocidade no vácuo, e esses fótons eles apresentam uma natureza dual, se comportando como partículas em determinadas situações e como ondas em outras, tá? E aí temos os trabalhos, temos aí as imagens, né, das pessoas que contribuíram de forma proeminente para essa visão que temos hoje a respeito da luz. Max Planck, dando início à teoria quântica, Albert Einstein contribuindo lá com o trabalho do efeito fotoelétrico, Robert Millikan, né, com os experimentos a respeito do efeito fotoelétrico, e Arthur Compton, que também descobriu, que também teve contribuições aí fundamentais para o desenvolvimento da teoria da interação da luz com a matéria, tá? E hoje nós temos, ao
dizermos que a luz, né, é um conjunto de fótons, vem a pergunta: o que é um fóton? Vamos dizer que um fóton é uma excitação elementar do campo eletromagnético quantizado. Uma definição que não ajuda muito a gente saber exatamente o que é um fóton, né? A gente teria que fazer todo um curso de ótica quântica para poder entender o que significa exatamente essa frase aí, que o Alan Specht, ganhador do Prêmio Nobel de 2022, ele costuma dizer, e nos livros dele e também nos cursos dele, tá bom? Bom, vamos falar agora um pouquinho mais sobre a computação fotônica, motivações, evolução e classificações. E aqui nós temos que contextualizar, né? Por quê? A tecnologia que predomina, né, no, assim, no uso, em trabalhos, assim, ferramentas de computação, é a eletrônica. E aí nós temos um componente que é fundamental, né, em todo esse desenvolvimento, que é o circuito integrado. O circuito integrado, ele hoje, né, ele pode conter cerca de dezenas de bilhões de transistores e operar com uma frequência, né, de mudança de estado binário 0 e 1 de alguns gigahertz, tá? Existem chips que operam na ordem de 1 terahertz. O DARPA, nos Estados Unidos, desenvolveu um chip desse tipo, mas ele não é de uso irrestrito, né, como nós temos aí os chips dos computadores atuais. O aumento da densidade de transistores, ou transistores, melhor dizendo, e do clock no, no, nos chips, né, no interior dos computadores, implica um aumento da velocidade de processamento dos dados. Quanto maior densidade e maior frequência do clock, maior velocidade de processamento. No entanto, existem limites físicos para esses aumentos, esses incrementos de parâmetros, tais como o aquecimento do chip devido a fugas internas de corrente, decorrentes do tunelamento quântico que ocorre entre os microcomponentes, né? O que limita também o aumento da velocidade do clock, o limite de resolução óptico para a fabricação do próprio chip, né? Hoje, as técnicas de litografia que determinam, que permitem a confecção de circuitos integrados mais densos é puramente ótica. Ela é baseada na passagem de luz de alta frequência através de uma máscara e essa luz incide sobre um substrato, imprimindo ali a forma do circuito integrado, tá? Só que há um limite para essa resolução. Hoje já se usa o extremo ultravioleta e também o raio-x, só que o raio-x tem um problema de atravessar a amostra do substrato sobre a qual se deseja imprimir o circuito integrado. Tá? Então, já estão acontecendo limitações para a confecção de circuitos integrados em função desses limites físicos. E há estudos que mostram que isso já está afetando a evolução dos próprios computadores eletrônicos. A velocidade com que os computadores aumentam, né, a sua frequência de processamento, ela já não está tão grande quanto no início. E a lei de Moore já começa a mostrar aí sinais de perda de validade em função desses limites físicos. E, como resposta a essas limitações, uma tecnologia alternativa, né? Existem várias outras tecnologias de construção, né, de computadores, é a própria computação fotônica, ok? Ou chamada também de computação ótica. Nessa nova abordagem, né, são utilizados fótons no lugar de elétrons para o processamento de informação. E as principais vantagens desse tipo de computação, né, desse tipo de paradigma, é a elevada frequência de clock para circuitos óticos, né? Hoje a previsão
já há também alguns modelos que funcionam com um clock da ordem de 1 terahertz, uma velocidade altíssima. Há também possibilidade de elevada densidade de componentes ópticos em 2 dimensões, o que é uma dificuldade para o circuito integrado tradicional, né? Porque os sinais ópticos podem se cruzar sem um interferir no outro. E isso permite uma densificação maior em 2 dimensões, o que não é permitido, por exemplo, num circuito elétrico eletrônico. Uma corrente elétrica não pode cruzar a outra sem haver aí um problema, né, de distribuição de sinal. E uma susceptibilidade à interferência eletromagnética externa muito baixa ou nula, além do baixo consumo de energia, baixíssimo consumo comparativamente à tecnologia eletrônica. Bom, então essas são motivações, né, para o desenvolvimento da computação óptica, que já remonta à década de 60, e, além disso, na versão quântica desse tipo de computação, existe também a possibilidade de resolução de problemas complexos que atualmente são intratáveis para os maiores supercomputadores eletrônicos atuais. Então, vamos dar uma olhadinha rápida aí na linha do tempo. Tá? Nós temos começando, né, em 1705, com o trabalho do grande matemático e físico Leibniz, concorrente de Einstein na época, né, pela primazia da invenção ou da descoberta do cálculo infinitesimal, e seguido aí por George Boole, né, desenvolvendo as regras da lógica booleana, e com isso seguindo para análise e design de circuitos. Então aqui a gente tem uma linha do tempo, né, em que os primórdios do que temos hoje em termos de tecnologia, da lógica da binária, a lógica booleana, ela já começou lá em 1705, né, com o trabalho de Leibniz. E a partir dos anos 90, né, que começou a ser implementado, né, de fato, em laboratório, as ideias a respeito de portas lógicas ópticas, né? E temos aí várias versões, várias tecnologias. Há todo um ecossistema hoje de tecnologias de portas lógicas ópticas, né, que nós nem vamos poder dar conta aqui nessa palestra. Aqui estou citando apenas algumas para que nós possamos ter uma ideia geral das mais proeminentes, tá? E hoje, por exemplo, nós temos portas lógicas com cristais fotônicos, né, que é um tipo de estrutura que possui um índice de refração variável, né, no espaço, e com isso a luz ela apresenta propriedades interessantes de propagação nesse meio, que permite aí a construção de portas lógicas ópticas. Bom, vamos fazer algumas classificações para termos uma visão clara de que nem todo computador óptico é necessariamente quântico. Então, se o computador ele é fotônico, ele pode ser de 2 tipos. Vamos chamar um computador óptico ou um computador quântico fotônico, tá? Se for um computador óptico, os fenômenos físicos que estão envolvidos no seu funcionamento são predominantemente esses aí, tá? Interferência entre feixes luminosos e efeitos não lineares da interação desses feixes de luz com materiais existentes nos componentes ópticos, tá? A gente vai ver alguns exemplos aqui bem rapidinho. E essa parte de computação óptica ainda se subdivide em 2 outros ramos, que é a computação óptica digital, no qual toda a estrutura, né, de propagação dos sinais ela é desenhada para a implementação de uma lógica booleana, e na outra forma nós temos a computação óptica analógica, que ela é estruturada para o desenvolvimento e implementação de uma lógica conexionista, né? Mais voltada aí para as redes neurais
por exemplo, e aprendizado de máquina, que são mais apropriadas para esse tipo de estrutura aqui, tá? E temos aí a computação quântica fotônica, que faz uso de fenômenos quânticos, né? Do tipo interferência, emaranhamento e tunelamento quântico. A gente precisa ter cuidado ao descrever, né, ao falar que um computador que não é quântico não faz uso de fenômenos quânticos. Isso é errado, tá? Existem algumas abordagens aí da computação óptica, por exemplo, analógica, que faz fortemente uso de fenômenos quânticos, só que a lógica decorrente do uso desses fenômenos não é uma lógica quântica, diferentemente do que acontece com a computação quântica fotônica, tá? Em que necessariamente a lógica que é implementada ela é do tipo quântica. E aí temos duas outras divisões que correspondem às variáveis discretas e variáveis contínuas, tá? Duas também abordagens diferentes aí para a computação quântica fotônica. Bom, agora falando um pouquinho mais especificamente da computação óptica, temos algumas propriedades, as propriedades que, em geral, são úteis para computação, né? A propriedade da luz são amplitude, frequência, fase, polarização e momento angular orbital. Existem outras que a gente vai citar mais adiante, mas as principais são essas aqui, tá? E aí, só relembrando, né, que na lógica booleana, nós temos aí as operações lógicas clássicas, né, sendo que duas dessas bastariam para a gente conseguir fazer as demais. Por exemplo, a NAND e a NOR já seriam duas operações lógicas booleanas suficientes para implementarmos todas as demais que aparecem aqui nesse quadro, tá? E, e como é que podemos implementar, então, essa lógica booleana, usando luz? Existem muitas abordagens, mas um exemplo é a codificação espacial do campo luminoso. Você pode, por exemplo, desenhar um circuito lógico, né, fazendo uma sequência das operações, tá, superpondo superfícies que correspondem às operações lógicas com as entradas. Então, a luz, ao passar, por exemplo, por essa superfície aqui, por uma superfície que possui uma abertura quadrada, né? No canto, num dos seus cantos, essa aqui convencionalmente, ela corresponde às entradas A igual a zero e B igual a zero de uma porta lógica. Se você superpuser aqui, né, a outra superfície correspondendo à operação lógica AND, nenhuma luz vai passar, porque a luz, ao passar por uma, vai se deparar com o quê? No espaço da outra, um bloqueio. Então, você pode criar uma malha, uma série de malhas em sequência e injetar luz nessas malhas, de tal forma que as operações lógicas vão acontecer na velocidade da luz, na sucessão dessas malhas aqui, correspondendo a essas entradas e as operações lógicas, tá? E, com isso, um tipo de computação ótica é possível de ser feito. Bom, então, nós temos aqui, por exemplo, um outro princípio, né, que corresponde que é parecido com esse que eu acabei de dizer, mas existem outros fenômenos acontecendo, que é uma sucessão de superfícies que realizam difração, né? Então, nós temos elementos difrativos aqui, então a luz, ao passar por essas lâminas, ela sofre sucessivas difrações e, como resultado disso, nós temos uma imagem no final, tá? que corresponde ao resultado de um processamento feito ao longo desse caminho, tá? Nós temos também outra possibilidade, né, também muito difundida aí, né, nessa tecnologia, que é a interferência da luz em guias de onda, tá? Então, nós podemos construir portas lógicas também,
fazendo essas configurações em que a luz, vários feixes de luz interferem entre si, né, com diferenças de fase. E aí a gente consegue construir portas lógicas dessa forma também. O anel de ressonância, tá? Uma possibilidade aqui, também temos o fenômeno da ressonância, devido ao tunelamento quântico, né? A luz, ao passar perto, por uma guia de onda aqui, perto de uma outra guia circular, parte dela vai ficar aprisionada aqui, né, nesse anel, tá? E aí isso pode bloquear a passagem da luz. Então, por esse fenômeno de tunelamento e ressonância, são dois fenômenos que estão acontecendo aqui, a gente pode ter um conjunto dessas operações realizadas. Esse sinal C, ele está sempre no estado ligado, tá? Chamado sinal de prova. E nós temos, então, a representação de todo, poderíamos chamar de ecossistema, né, das tecnologias da computação óptica, não quântica, né, que eu estou não quântica entre aspas, porque não são implementadas lógicas quânticas nessas abordagens. Então, e há uma variedade bastante grande. Bom, os desafios para essa forma de computação está na perda de consistência do sinal óptico por cascateamento, retorno do sinal de saída à entrada da porta lógica, tá? Por exemplo, fenômeno de feedback, a baixa reprodutibilidade do sinal óptico em nós, com muitas saídas. Se você tem um sinal que precisa ser dividido entre muitos receptores, isso provoca uma queda no desempenho. Então, esse é um desafio também para essa abordagem de computação óptica, para as computações ópticas em geral, tá? Para as abordagens. E a limitação para a modelagem física de certos aspectos de redes neurais, por exemplo, a função de ativação. Tá? Então, há um estudo das propriedades não lineares da interação da luz com a matéria para poder se fazer esse tipo de modelagem física com mais facilidade. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a computação quântica fotônica. Prometo ser rápido aqui, né? Um quantum, né? Um quantum bit, ele é representado, né? Ele pode ser, em geral, representado num espaço de estados, um espaço de Hilbert, né? E graficamente representamos na esfera de Bloch. Isso só para a gente poder dizer que sobre os qubits são realizadas operações lógicas também. Nós vamos chamar essas operações lógicas de operações lógicas quânticas, tá? Que correspondem a rotações nesse espaço de Bloch aí, nessa esfera de Bloch. Os circuitos quânticos, que são, né, composições dessas operações sobre um conjunto de qubits, resultando num conjunto final de qubits, tá? Após as operações de medida. Então, essa é a diferença marcante aí da computação quântica fotônica para a computação óptica, né? Nessa última, é implementada uma lógica quântica, enquanto na primeira, não. E as propriedades que são usadas para isso são superposição e emaranhamento de estados. Interferência e tunelamento também ocorrem, mas essas são as principais, né, propriedades. Bom, então, associado a todo estado quântico de um fóton, nós temos aí, né, os observáveis para a realização dessas operações lógicas, finalizando com as medidas, porque toda a informação que nós obtemos útil de um computador quântico é uma informação clássica. Então, tem que ser o resultado de uma medida, tá? Então, temos fase, polarização, momento angular, tempo, frequência e número de fótons, por exemplo. Um exemplo simples de computação fotônica por exemplo, ocorre, por exemplo, um interferômetro de Mach-Zehnder. Você pode construir um aparato aí em que você tenha na entrada desse sistema 2 qubits, né, 2 fótons, cada um em um determinado estado quântico,
E aí, devido à diferença de trajetórias, né, de fases na propagação desses qubits no circuito, vamos ter ou uma medição de dois fótons num detector ou em outro detector. Okay? Do jeito que está montado o arranjo aqui, ocorre cancelamento, né, das trajetórias desses fótons, de tal forma que no detector superior não é detectado nenhum fóton, mas apenas no segundo. E isso pode ser ajustado, né, essas diferenças de fase, então, e isso pode ser ajustado, inclusive, eletricamente. Então, introduzindo-se, né, juntando-se vários componentes nos quais são realizados ocorrem diversos fenômenos não lineares, tá? Fenômenos quânticos, você pode construir um circuito com uma sucessão de todas essas operações lógicas, tá? Então, temos aqui alguns exemplos, não vai dar tempo de enumerar, mas é só para a gente ilustrar. Bom, pontos fortes da computação quântica fotônica. Processamento de estados quânticos à temperatura ambiente, escalabilidade devida, né, viável aí, facilidade de conexão com telecomunicações quânticas e, já como realização, nós tivemos recentemente, né, um problema de altíssima complexidade resolvido por um computador quântico fotônico, né? Inclusive um computador chinês que resolveu um problema chamado de amostragem de fótons, que é intratável pelos supercomputadores clássicos atuais. Só que existem desafios, né? Desafios tecnológicos ainda para a computação quântica fotônica também, assim como para a computação óptica. Necessidade de aparatos criogênicos para resfriamento de fontes de fótons e detectores. Aí é necessário fazer uma ressalva a essa primeira frase, porque a gente tem que dizer o seguinte, olha, existe a abordagem de variáveis contínuas, que ela mitiga um pouco essa necessidade de aparatos criogênicos para resfriamento dos detectores, tá? No princípio, você pode construir um computador quântico fotônico com tudo operando à temperatura ambiente, desde a geração dos sinais ópticos até a detecção. Só que, na abordagem predominante, que é de variáveis discretas, isso não acontece, né? A gente tem que gerar fótons indistinguíveis. A tecnologia ainda não é escalável devido ao caráter probabilístico das portas lógicas quânticas, ou seja, o ruído, né? Há uma baixa eficiência dos detectores de fótons, ainda no nível da nanofotônica. Existem detectores muito eficientes, com eficiência de detecção perto de 100%, né? Mas eles não operam no âmbito da nanofotônica ainda. Então, é necessário ainda o desenvolvimento desse tipo de detector. Perda significativa de fótons nos circuitos ópticos integrados. Ainda há uma fonte de erros devido a essas perdas que precisa ser mitigada, tá? Bom, vou finalizar com uma imagem que saiu recentemente, uma publicação na Physical Review Letters, a respeito de como o fóton ele deve ser, como ele deve aparentar, né? Qual deve ser a estrutura? Esse artigo diz respeito à estrutura do fóton. E aí essa imagem é uma das primeiras, um dos primeiros resultados desse tipo de estudo, né? Um artigo que trata de um modelo detalhado da interação da luz com a matéria, e aí os autores conseguiram determinar
a forma da distribuição do fluxo de energia em torno de um fóton, tá? Na interação da luz com a matéria, inclusive do fóton individualmente se propagando no espaço, tá? Então, é bem interessante que isso aconteça, né? Quem sabe não teremos em breve aí também uma tecnologia que possa permitir uma visualização direta dos fótons, né? Mas, uma vez que esse modelo que esses estudiosos investigaram, um modelo bastante detalhado, pode ser que realmente os futuros desenvolvimentos corroborem essa imagem que a gente está vendo. Mas eu achei bastante interessante. Saiu há poucos dias aí essa publicação no The Physical Review Letters. Bom, referências, e quero aí mais uma vez agradecer a oportunidade.